Muito bem, pessoal. Estamos começando mais um Encontros com o Futuro, um dos Encontros com o Futuro, hoje com o Roberto Oikawa, que é da turma 01 e vai falar a visão do engenheiro do futuro pela Casa dos Ventos, como a Casa dos Ventos vê o engenheiro do futuro. Vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação do Roberto. Muito bem, boa noite. Roberto, obrigado por aceitar o nosso convite. Ele, como o Paulo falou, é engenheiro eletrônico, formado pelo ITA em 2001, com especialização na FGV, e tem um MBA pelo MIT, e atualmente é diretor de tecnologia e analytics na Casa dos Ventos. Com mais de 20 anos trabalhando em tecnologia, estratégia, já trabalhou no Itaú, na McKinsey e no Ministério da Ciência e Tecnologia, e hoje ele lidera a missão de otimizar a prospecção, geração e comercialização de energia renovável a partir de energia eólica, principalmente, mas ele vai falar mais sobre isso, né? Então, bem-vindo, Roberto, e obrigado novamente. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Paulo. Para mim aqui é uma enorme honra estar aqui conversando com vocês. Acho que vocês me dão licença aqui para pagar uma maomé para todo mundo, porque é uma honra estar aqui entre tantos veteranos. Né? No nosso tempo não tinha esse trau de Maomé, viu? Pode ficar não tranquilo. Tinha. Então fica a reverência virtual aqui. E acho que assim, eu queria agradecer bastante o convite aqui para falar sobre a engenharia do futuro. E você não tem a prepotência nenhuma aqui de achar que a gente tem certeza sobre o que é, né, esse engenheiro do futuro, ou como é que vai ser o futuro. Mas a ideia é realmente trazer aqui alguns pontos de provocação, algumas informações, até para a gente construir junto, conversar junto. Então, por favor, fiquem à vontade para transformar, né, essa apresentação, na verdade, numa conversa, numa co-construção aqui desse tema. Tá? Junto comigo aqui também está o João Caldas. Tá? O João, ele é diretor de inovação aqui na Casa dos Ventos, e a ideia é a gente dividir, né, esse conteúdo, tá? E também o Mui, ele é da Itaex, que tem está conduzindo uma iniciativa muito interessante com o ITA, né? E aí ele vai contar um pouquinho mais ali na frente sobre como é que está sendo pensada a formação desse engenheiro do futuro, né? Então, tudo aqui é uma co-criação, uma co-construção, assuntos que se relacionam entre si, tá? Então, vamos começar, tá? Deixa eu compartilhar aqui o material. Essa apresentação aqui, ela é dividida basicamente em 3 partes, tá? A primeira parte, vou contar rapidamente sobre o que é a Casa dos Ventos, tá? É uma empresa relativamente jovem, ela tem 14 anos de existência. Depois o João vai contar como que é engenharia aqui na Casa dos Ventos, a importância da engenharia aqui na Casa dos Ventos, como que ela transcende aqui várias dimensões, várias disciplinas, várias etapas aqui da nossa cadeia de valor. E aí, no final, a gente vai contar um pouco sobre como é que é a nossa visão, efetivamente, sobre o que é valorizado, né, nas características do engenheiro, o que a gente busca aqui do engenheiro, o que a gente visualiza que vai ser o engenheiro nessa nova era que a gente está começando, que é basicamente dominada aí por inteligência artificial, muita coisa está sendo falada, muitas tecnologias estão vindo, uma complexidade enorme está sendo colocada aqui na nossa realidade. Né? Roberto, está entrando um som ambiente que é preciso pedir para o pessoal parar de interagir, que atrapalha a tua fala, tá? Ah, tá. Não sabia que vocês estavam ouvindo aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês me dão 30 segundos, eu vou entrar numa sala de reunião aqui e já volto, tá?
Ok, vamos lá, para a gente conseguir uma gravação melhor, sem os ruídos que a gente está ouvindo, né? Perfeito. Talvez, João, se você quiser já assumir, porque a gente é muito intercambiável, assim, se o João Caldas quiser assumir e já contar um pouquinho da Casa dos Ventos, enquanto isso eu me desloco aqui para a sala de reunião. Ok. João, pode ser? Pode ser, claro, pode ser. Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Muito prazer. É uma honra também aqui poder apresentar. Bom, eu acho que eu vou ter que projetar, né? Ó, desligou aqui, só um segundo. Tem que subir. Tem que subir. A apresentação tem uma setinha embaixo no Google Meet, João. Tem que abrir a apresentação, né? Maravilha. Tá ok. Maravilha, então vamos lá. Então, a Casa dos Ventos, ela é uma líder brasileira em energias renováveis no país. A gente tem o maior portfólio de projetos de geração eólica e solar, né? Então, a gente tem fotos aí de alguns dos nossos projetos operacionais. Rio do Vento é um dos maiores complexos de geração eólica do mundo. É um projeto com mais de 1.000 megawatts. Aí tem fotos aí bem bonitas do Mari, Folha Larga, Babilônia Sul, são projetos todos operacionais. A gente já tem aí 2,3 gigawatts de projetos, 2.300 megawatts, né, de capacidade instalada, de potência instalada em operação. Aí é 100% eólica. A gente tem ainda 800 megawatts em construção, né, de eólica, mais 1.200 megawatts de solar, ou solar híbrido, e mais 2,4 de eólica e 2,3 gigawatts, isso totaliza 9 gigawatts na plataforma, que a gente chama Joint Venture com a Total Energies. E aqui está os pins, são onde nós estamos com os projetos em operação ou viabilização, e os estados pintados é onde a gente tem presença geográfica aqui da nossa atuação. A gente tem projetos em desenvolvimento, seja eólico ou solar, de mais de 30 gigawatts, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem menos de 40 gigawatts de capacidade eólica instalada no país. Então, a gente está falando aqui quase do mesmo tamanho de toda a capacidade instalada. É importante dizer que, como desenvolvedora, né, a empresa, a gente gosta de falar de 1 em cada 3 parques eólicos do Brasil saiu da Casa dos Ventos. Então, a gente teve uma participação muito relevante aqui no país para fazer a energia eólica ser competitiva, e mais recentemente a gente tem focado também na viabilização de projetos solares. Mais recentemente, temos também buscado a viabilização de soluções e oportunidades na transição energética, né? Então, aqui a gente trouxe 3 frentes que nós temos na unidade de novos negócios, que é basicamente viabilizar novos data centers, né, viabilizar a atração de investimentos para esse setor, que é um setor eletrointensivo, um setor que consome bastante eletricidade. Eletrificação da indústria, a gente sabe que boa parte da energia na indústria, seja para calor ou para qualquer outro tipo de trabalho, vem de combustíveis fósseis ainda. Então, ao eletrificar, nós também reduzimos a emissão de carbono associada àquela energia. E uma frente mais recente, que é de hidrogênio verde, então, a produção de hidrogênio por eletrólise da água, onde a gente utiliza o hidrogênio como feedstock, como insumo para a indústria, né? Pode ser para a indústria de refino, para redução do óxido de ferro na siderurgia, seja para a produção de amônio, por exemplo, com o processo Haber-Bosch, né? Então, onde você junta com nitrogênio, um hidrogênio de origem limpa, vamos dizer assim, você não emitiu CO2, você não fez a autorreforma do metano, do gás natural para poder produzir o hidrogênio. Então, que são grandes emissores de CO2 no mundo, né, no que se refere à indústria. Então, nós temos aqui alguns dos nossos mercados onde atuamos. Então, temos aqui na esquerda o varejo, né, ali representado por alguns dos nossos parceiros, dos nossos clientes. Mineração, somos bastante
ativos aí, é um setor eletrointensivo também, petroquímica, química, data center, né, alguns clientes de data center, que não está extensivo, tá, a gente tem muito mais clientes, mas só para trazer aqui alguns exemplos de como a gente tem uma atuação bem abrangente aqui, bem transversal em vários setores da economia. Somos não só o pioneiro, mas líder dessas soluções de autoprodução. Então, quando a Vale comprou energia lá atrás, lá em 2017, da Casa dos Ventos, ela também se tornou sócia num ativo de geração, isso trouxe alguns benefícios econômicos para ela. A gente tem o maior volume de contratos corporativos no setor, aí mais de 1,5 gigawatts médios de energia vendida em contratos bilaterais. A gente tem aí, e a gente tem também, se orgulha muito de ter tido o maior contrato de autoprodução renovável do Brasil, anunciado em 2024, 2023 ou 2024, agora já não lembro. 2023. Quase 300 megawatts médios, então é um grande volume aí que representa quase metade aí de um consumo de um grande eletrointensivo. A gente gosta de reforçar o nosso compromisso não só com o futuro e com o presente também, então a gente se utiliza da nossa relação com comunidade, onde a gente tem os projetos, né, para que a gente tenha o desenvolvimento socioeconômico dos territórios alinhados às melhores práticas ESG. Então, a gente é signatário da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU, onde você tem ali os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e fizemos também o inventário de emissões das nossas operações. Então, a gente tem também o selo ouro aí, com essas emissões levantadas na nossa operação, a gente já tem uma operação com emissões bastante reduzidas, né? Aqui é só alguns exemplos, né, de como a gente tem atuado nas comunidades. Aqui a gente se orgulha muito que tem muito do investimento em ESG também voluntário, né, da empresa. A gente tem desde construção de escolas, hortas comunitárias, aí tem viabilização de empreendimentos, né, cursos, apoio ao esporte, cultura, água, né, tem construção de cisternas, não está aí, mas a gente trabalha muito no semiárido nordestino, então a gente tem muitas ações focadas em vários pilares aqui, de água, de desenvolvimento socioeconômico. Então tem muita coisa interessante que a gente tem comunicado aqui, não só para os nossos stakeholders, né, para clientes, credores, mas também para o público em geral. Aqui alguns dos nossos valores. Eu vou pedir para o Roberto, que já voltou aí, falar um pouco dos nossos valores, depois eu volto da engenharia para não ficar muito cansativo aqui, só o meu monólogo. Tá joia, João. Os valores aqui são um tema que é muito caro para a gente, tá? Então, e esses valores, eles foram tem uma inspiração, tem uma influência muito forte do que são os valores do ITA, nesses valores da Casa dos Ventos, tá? Obviamente, o compromisso com resultados, tá? Então, a gente busca muita otimização, muita performance, a gente busca resultado aqui. É um comportamento colaborativo, a gente tem muito claro que ninguém aqui faz nada sozinho. Então, toda a avaliação de desempenho aqui, toda a valorização das pessoas aqui dentro nunca é de forma comparativa, tá? A gente realmente avalia as pessoas de forma absoluta pelo que a pessoa pelo que a pessoa traz. A gente valoriza muito o compartilhamento do conhecimento. Eu acho que aqui já ficou na prática aqui um exemplo entre eu e o João, essa troca aqui, que a gente rapidamente consegue se cobrir, né? E essa é a vantagem desse comportamento no dia a dia. O conhecimento e inovação, e aí justamente está atrelado nesse comportamento colaborativo, porque também é muito claro aqui que ninguém consegue saber tudo de um determinado assunto, então existe muita troca, muita co-construção, né, em cima de conhecimento, e a inovação, que realmente é um motor aqui que a gente não faz a gente continuar seguindo em frente.
A atitude de dono, no fim, acaba sumarizando um pouco de cada um desses outros anteriores, porque o estímulo é realmente a gente pensar como o dono aqui, como o Mário, né, como fundador, e tratar os assuntos, tratar as responsabilidades como realmente a gente trataria qualquer aspecto pessoal nosso. E, por último, mas muito mais importante, é a disciplina consciente, tá? A gente fala que ela não é um valor que é valorizado, ela é um valor que ela é indispensável, tá? Não tem DC, não tem que estar aqui dentro. Isso é transmitido para todas as gerações, para as pessoas que entram, para os novos contratantes. No processo seletivo, a gente procura avaliar o quanto que a DC está impregnada na pessoa, e isso acaba dando bastante tranquilidade aqui dentro, para a gente trabalhar entre a gente, com os nossos pares e tudo mais. Tá? Pode passar, João. Legal, obrigado, Roberto. Aqui eu vou passar então a segunda parte. Se alguém tiver alguma dúvida, eu não sei, Paulo, qual é o combinado, se dúvida fica para o final, pode ser no meio, mas se quiser também interromper, fazer algum questionamento com relação à empresa, a gente, como o Roberto falou, tem uma segunda parte agora falando sobre o que a gente faz de engenharia aqui, e depois uma terceira parte que o Roberto vai apresentar do que a gente imagina que é o futuro da engenharia. Já estamos com a Vamos lá. engenharia na Casa dos Ventos. Vamos lá, então. Eu tenho muito orgulho aqui, já há 13 anos aqui na empresa. A gente foi muito a campo aí, a essas torres do lado, a primeira foto aí da esquerda, né? Então, elas são a nossa fonte de dados aqui, que fazem as medições, né? Para fazer o inventário de todos os recursos eólicos de onde a gente investigou e foi buscar desenvolvimento de projetos. Então, a gente tem toda uma engenharia por trás, não só a gente chegou uma época a ter uma fábrica de construção, né, dessas torres metálicas, a gente tem toda uma engenharia de montagem, de manutenção, de instalação desses sensores, de telemetria, de transmissão, e aí depois toda a parte de tecnologia que o Roberto conduz magistralmente aqui, de armazenar esses dados, gerar inteligência em cima, fazer relatórios e aplicar até mesmo hoje em dia muito de IA vai em cima desses dados. A gente faz uma modelagem, então o time de recurso eólico tem uma engenharia dedicada ali de eólica que faz a modelagem, como essa medição se distribui no espaço, né? Então você começa a ter os mapas coloridos, é muito parecido com prospecção de petróleo também, né? Tem uma certa similaridade ali, você identificar onde estão os melhores recursos, e depois você passa a ter uma modelagem de como é a interação desses equipamentos que vão gerar energia com o recurso em si. Então, a gente tem uma foto aí bem bonita de uma esteira, né, que está sendo, é possível ser identificado por uma névoa, né, então você vê ali que o efeito de uma turbina na outra, né, isso naturalmente leva a perdas energéticas, então tudo isso é calculado e tem uma engenharia bastante sofisticada por trás. Aqui um pouco dos modelos de vento, não vou entrar muito em detalhes também, mas assim, eu acho que como todo engenheiro gosta aí das figuras coloridas, principalmente o pessoal de modelagem de dinâmica dos fluidos, né? Então, a gente tem aqui dentro de casa um time que faz a modelagem não só atmosférica, mas também de dinâmica computacional a menor, de resolução maior, né? E até mais recentemente também a modelagem o que é chamado esse Large Edge Simulations, você tem muita resolução para poder representar fenômenos que você faz aproximações antes. Né? Aqui alguns números só para dar uma quebrada um pouco. Uma torre eólica que a gente tem em operação hoje, ela é cerca de o dobro da altura da Estátua da Liberdade, né? Sendo que a gente já está falando de aquisição de turbinas com o dobro dessa capacidade, já turbinas de 8, 9 megawatts por cada torre. Então, a gente está falando aí de obras e equipamentos que no campo são realmente de dimensões significativas. A gente está aqui uma foto de cima de drone, né, durante a montagem de uma das turbinas, as pás ali empilhadas para serem içadas pelo guindaste, né, ainda vai ser montado o último tramo ali, a última seção da torre,
você tem guindastes auxiliares, você tem toda uma engenharia por trás para fazer a montagem desses equipamentos. Aqui uma foto de uma planta híbrida, né? A gente fala, não é só uma planta solar, mas a gente tem 2 plantas na mesma região, compartilhando infraestrutura elétrica. Então, você tem um parque eólico ali ao fundo, né? É possível ver as turbinas ali gerando, e um parque solar. Então, você tem uma grande sinergia aqui, uma vez que você gera sol de dia, energia solar de dia, obviamente, mas boa parte da energia à noite, a energia eólica é mais forte durante a noite também, no caso específico desse projeto. Então, você tem uma certa sinergia de ter as 2 gerações consorciadas. Então, aqui um pouco, a gente tem um time de solar, né, de engenharia solar, que faz não só modelagem da produção da geração solar, mas também como que ela é feita a dimensionamento para o acoplamento junto da energia eólica e solar, e mais recentemente o acoplamento de plantas de bateria, né? Então, é isso que a gente imagina que é o futuro muito próximo, né? Você vai ter uma planta eólica e solar, como eu mostrei na foto, que já está em operação, mas também uma planta de bateria ali ao lado, para poder ajudar a você ter um controle maior da, vamos dizer, despachabilidade da potência, mas também aproveitar para carregar a bateria quando você tem um excedente de energia e despachar a bateria quando você precisa, quando você não tem nem sol nem vento. Então, você traz aqui um conjunto de soluções que vai fazer com que você tenha geração 100% renovável. Acho que aqui vai um pouco da modelagem para os mais engenheiros, como algumas das ferramentas que nós utilizamos aqui para a parte de modelagens de séries temporais. Acho que vou passar um pouco mais rápido. E mais recentemente, aí acho que tem alguns temas bem interessantes aqui que a gente tem explorado. Desde 2021, a gente tem desenvolvido um projeto que é pioneiro no mundo, que é um projeto de amônia verde no Porto do Pecém, fica no Ceará. Esse projeto, ele basicamente consiste na exportação de energia limpa. Então, você tem o hidrogênio, que é uma molécula de difícil transporte, né? Então, como é que você faz para o carriers, né? Quais são as moléculas que poderiam transportar esse hidrogênio de forma mais otimizada? Então, você avalia o consumo energético, eficiência, a viabilidade. Então, você pode liquefazer esse gás, que é um gás de baixíssima densidade, mas isso tem um custo, né? Então, mas existem soluções e navios para transporte do hidrogênio líquido, né? Que é baixíssima temperatura, né? Acho que é quase próximo do 0 Kelvin. Você tem um metanol, onde você precisa ter um carbono de origem biogênica, então tem algumas complicações. Você tem a amônia, que basicamente você faz a separação do nitrogênio do ar, e você, pelo Haber-Bosch, produz essa molécula, que tem um trade internacional. Então, você praticamente tem uma commodity, onde você pode exportar energia na forma de molécula, e essa molécula ela já tem um mercado internacional para ela. O que a gente imagina que vai ter no futuro próximo é que essa molécula, essa commodity, assim como tem com outras commodities, ela vai ter um spread de selo verde. Então, você vai ter a amônia cinza, como ela é produzida hoje com gás natural, você vai ter a amônia verde, que é essa rota aqui que a gente está desenvolvendo. Então, existem poucos projetos de amônia verde no mundo, em construção já hoje, e esse daqui seria um dos primeiros projetos de escala desse porte. Tá? E aí, por que o Nordeste? Se vocês verem no mapa, né, a gente vê que o Nordeste está verdinho ali, não é à toa, ele tem mais de 90% da geração renovável, e existe uma certificação europeia relacionada a como se classifica a origem da energia elétrica necessária para a eletrólise desse hidrogênio, que vai compor a amônia. E poucos lugares do mundo, você tem ali o Quebec, a região leste do Canadá, a Escandinávia, né? A França é verde por conta do percentual nuclear de geração elétrica lá, mas no mundo você vê que são poucos lugares que é possível você ter um consumo em escala de energia renovável elétrica de forma viável. Então, é muito interessante aqui que a gente pode observar como que o Nordeste ele é um lugar único no mundo para esse tipo de empreendimento. E aí nós temos um pouco dos detalhes do projeto, né? Aqui a gente tem uma foto do Porto do Pecém. O Porto do Pecém ele tem uma siderúrgica lá, né? Então você consegue ver aqui um terminal
de minério de ferro, que é esse primeiro berço lá da frente. O berço do meio, ele era um terminal de gás natural liquefeito da Petrobras, vai ser convertido em terminal de amônia. Você tem um terceiro terminal aqui de container, de multicargas, né? Então, basicamente, você vai ter dutos aí de amônia, né? Você vai ter uma tancagem de amônia e você vai ter a planta de amônia produzindo essa amônia para exportação. Então, hoje o projeto está mirando a operação em 2029, com capacidade máxima de 900 mil toneladas. A gente está falando aí de tecnologia de eletrolisadores alcalinos e loop de amônia em Haber-Bosch. Você tem aí uma carga eletrointensiva, né, de mais de 1.000 megawatts. Acho que poucas cargas, não existe carga no Brasil desse porte. Ele tem um selo de sustentabilidade muito interessante de utilização de água de reuso. Então, existe um consórcio no Porto do Pecém, onde ele vai tratar o esgotamento da região metropolitana de Fortaleza, e você não vai ter pressão sobre recursos hídricos na região, que já que tem necessidade, não vai ter competição por uso humano de água, e investimento aí da ordem de 12 bilhões de reais. Então, esses são todos os números que a gente já tem publicado na mídia. É um projeto realmente de porte internacional, e realmente vai colocar o Brasil num rol aí muito selecionado de países com esse tipo de empreendimento. Então, super pioneiro, inovador, e tem bastante trabalho, bastante gente trabalhando para fazer esse projeto acontecer. Roberto, eu estou falando aqui monólogo total. Você quer cobrir aí a parte de tech? Posso falar. Aqui a gente hoje a gente brinca que é o seguinte, né? Inteligência artificial, todo mundo está falando de inteligência artificial, daqui a pouco o pão francês vai ser vendido como tendo inteligência artificial incorporada nele, né? De tão lugar comum que esse termo caiu, né? O que a gente faz aqui é realmente tentar usar a inteligência artificial raiz, tá? Em todos os aspectos aqui da operação, e isso a gente vai mostrar lá na frente, na hora que a gente começar a falar do perfil do engenheiro, tá? E isso já traz para a gente uma questão aqui sobre como que o engenheiro da Casa dos Ventos trabalha, tá? Existe hoje em dia uma visão, algumas visões até pessimistas, a IA vai cortar emprego, as últimas que estão saindo, falar a IA vai cortar principalmente os empregos, os primeiros empregos, né? Os jovens recém-formados são os que mais vão estar vulneráveis aí com relação à IA, tá? Para a gente aqui é totalmente o contrário, tá? A gente vê que esse o pessoal mais jovem, são os que mais têm vontade aqui de adotar IA, a gente tem mais sede aqui de consumir IA, e a gente consegue embedar a IA em vários pontos aqui do nosso processo. Pode passar, João. Então, só pegando aqui esse gancho, né, aonde que a gente incorpora, então, toda essa parte de análise de dados, machine learning, inteligência artificial. Quando a gente olha aqui para a energia que é gerada nos aerogeradores, tá, existe uma questão muito importante, que é o seguinte, qualquer décimo de ponto percentual que a gente consegue melhorar na performance desses aerogeradores são milhões de reais de receita que a gente consegue aumentar ou que a gente perde, tá? Por subperformance. Então, realmente, tem uma análise muito forte aqui que a gente faz em relação à performance de aerogerador. Tem uma questão aqui que a gente faz em cima do posicionamento desses aerogeradores, igual o João mostrou ali a questão do arrasto do vento, como um aerogerador influencia no outro, tá? E isso constantemente a gente está estudando, está aprendendo para que isso sirva de conhecimento para os próximos parques que vão ser construídos. Pode passar, João. Aqui tem uma questão, né, que a gente, até pelo fato do vento ter uma característica intermitente, tá, e a gente ter compromissos financeiros, compromissos contratuais com os nossos clientes, a gente precisa saber muito bem o quanto de energia que a gente vai gerar em cada parque eólico. Então, para a gente é fundamental entender como é que é esse comportamento do vento, para saber o quanto de energia que a gente vai gerar e, consequentemente, quanta energia pode ser vendida para os nossos clientes, tá? Tem uma questão aqui também de otimização de manutenção. Então, quando a gente olha
para, por exemplo, uma subperformance de aerogerador, a gente ter que detectar com antecedência quando que aquele aerogerador pode entrar no estado de falha, e aí já entrar com um processo de manutenção, tá? Só que aí é onde que está o diferencial? O diferencial está o seguinte, bom, vamos então encontrar uma janela de manutenção para aquele aerogerador que corresponda a uma janela onde tem uma menor intensidade de vento, porque aí a gente perde menos receita, né, menos energia gerada. Só que essa é a primeira derivada só da análise. Uma segunda derivada da análise que a gente faz também é o seguinte, não necessariamente eu preciso parar aquele aerogerador no momento de menor vento, mas eu posso parar aquele aerogerador no momento de menor preço de energia. Tá? Então aí já entra nessa avaliação aqui de manutenção também aspectos comerciais, né, feeders comerciais aqui de preço. Tá? Pode passar, Ju. Eu gosto desse slide, viu, Roberto? Porque nem só de data science e IA vive a engenharia da Casa dos Ventos. Então, assim, esses são bons exemplos aqui de que você tem também IA, mas você tem muita otimização numérica e outros métodos quantitativos. Então, acho que isso é super importante. Você falou que IA está super no hype. Né? Bem, acho que a gente vai passar... Pode passar mais, João, que a gente vai redundar. De todos esses... então, assim, toda essa cadeia de valor, né, do negócio da Casa dos Ventos, tá, que começa desde a negociação fundiária para aquisição das terras, dos terrenos, para licenciamento ambiental, desenvolvimento, engenharia, a implantação, que é a construção propriamente dita dos parques, a operação desses parques, a comercialização da energia, fazer os negócios com os clientes, e agora que o João comentou sobre a indústria data center, que são os negócios que estão agora no nosso radar aqui, que vão ser os próximos, tá? Hidrogênio verde, todos eles requerem disciplina aqui de engenharia. Tá? E de um total aqui de quase 800 colaboradores da Casa dos Ventos, a gente tem 106 engenheiros, sendo que, orgulhosamente, desses 106, 42 são haitianos. Né? Então, e esses engenheiros, eles permeiam toda essa cadeia de valor, né? Tanto questão comercial, quanto questão técnica, quanto questão de construção, quanto questão de data science, tecnologia. Né? E aí, pode passar, João. E aí, já emendando aqui, então, o que a gente está enxergando, tá? Dado essa penetração, né, dos engenheiros em todos os aspectos aqui da cadeia de valor, o que a gente enxerga para o futuro, tá? E uma coisa que a gente tem certo, tá? É que muitas novas tecnologias estão aflorando, tá, aqui no nosso planeta. Então, a gente tem engenharia genética de um lado, tá, vai mudar completamente a saúde, a forma como a medicina é tratada hoje em dia. Já estão surgindo pesquisas aqui em biologia sintética, que é criação artificial de organismos, tá, e aí tem uma questão sobre o que é um organismo vivo, o que não é organismo vivo, tá, são questões que nós, como humanidade, a gente vai ter que enfrentar de frente, né. É a questão da computação quântica, que vai ser um salto discreto aqui na forma como hoje a computação é feita, a criptografia é feita, a telecomunicação é feita, a inteligência artificial, que caiu aqui, que hoje está mais em hype, né? Tem uma questão aqui de exploração espacial, tá? Então já existem movimentos que começam a estudar mineração espacial. Tá? A exploração espacial, ela tem, no fim, existem grandes motivadores. Um, obviamente, é transportar a humanidade para outros planetas, mas também tem uma questão econômica aqui, que é a mineração. E, obviamente, a gente precisa estar vivo, né? Então, a gente tem uma questão aqui de sustentabilidade envolvida. Quando a gente olha para todas essas forças, né, essas frentes que estão se abrindo aqui para a humanidade, duas características ficam muito, muito latentes, tá? Que o futuro, ele é complexo, e por complexo, a gente não está falando necessariamente de dificuldade, então não existe uma dificuldade no futuro, mas ele é complexo em termos de que existem muitas variáveis envolvidas, e existe um dinamismo
muito forte entre essas variáveis, tá? E uma interconexão. Então, o que a gente vê é que a questão das disciplinas isoladas, tá, ela vai perdendo cada vez mais força, e o que vai ser cada vez mais forte e vai determinar o que prevalece, o que morre no futuro, é essa capacidade de interconexão, de ligar pontos de diferentes disciplinas, de envolver pessoas com diferentes skills, de conseguir fazer relações entre diferentes ciências, entre diferentes causas e efeitos. Tá? Bom, e quando a gente olha para essa realidade, tá, que se apresenta, que é uma realidade de complexidade e interconexão, tá, a gente olha, ok, então qual que é, né, as habilidades, as competências que vão ser fundamentais nesse novo mundo, tá? E a gente volta, e sempre que existe, né, essa nuvem, né, é sempre bom voltar para as raízes, né, para a gente se apoiar em raízes. E olha que a gente olha para as raízes da engenharia, né, olha que interessante. O que é engenharia? A engenharia é a aplicação de princípios científicos, matemáticos e criatividade para resolver problemas práticos. Tá? O interessante aqui, quando a gente olha para o que é uma definição de engenharia, o que é a essência da engenharia, em momento nenhum fala da ferramenta que é usada na engenharia, da equação que é usada. Ela fala de princípios. Tá? E então, como é que esses princípios, né, eles se traduzem na atuação do engenheiro nesse mundo complexo e interconectado? Tá? É uma pessoa que, basicamente, ele age como um integrador, tá? Um pensador sistêmico, que ele consegue conectar pontos entre tecnologia, humanidade, planeta, para resolver os problemas complexos que vão se apresentar. Tá? Porque os problemas, eles não vão ficar mais simples com o tempo, eles vão ficar cada vez mais complexos com o tempo. E, nesse sentido, aliás, antes de entrar naquilo, eu gosto de mostrar esse slide aqui, porque existe, ainda pegando aquele que eu falei sobre a visão, existem visões pessimistas de IA. A IA vai substituir tudo, com a IA ela vai resolver todos os problemas, aí muitas pessoas vão perder os empregos. Não, essa é uma visão pessimista, tá? E ela é baseada numa assunção, tá? A assunção, e qual que é essa assunção? A assunção é o seguinte, que os desafios, tá, e o conhecimento que existe hoje, ele é estático, ele vai continuar sendo do mesmo tamanho. Mas não. A fronteira do conhecimento, ela se expande. Tá? Então, quando a gente olha que neste momento, tá, a gente tem uma nova ferramenta, né, se a gente olhar para o passado, a gente saiu da régua de cálculo, passou para a calculadora científica, passou para o computador. Agora a gente tem mais uma ferramenta, que é a IA. A gente, a humanidade, a engenharia, a gente pode usar essa nova ferramenta para expandir esse horizonte de conhecimento, para expandir essas fronteiras. E isso vai ajudar a gente a resolver novas questões, novos problemas que vão surgindo. Né? Então, essa história de que IA vai acabar, não sei o que lá, ela só vale se você considerar que o mundo vai ficar parado, mas não vai. A gente vai continuar tendo cada vez mais desafios para serem explorados que, eventualmente, a gente nem conhece hoje em dia. Né? Uma coisa que eu gosto de explorar aqui com a equipe, com pessoas novas, é o seguinte, quando a gente olha para essas equações aqui, tá? Eu gosto de fazer a pergunta, o que isso aqui tem a ver com energia eólica? E quem não fez eletrônica? Quem fez eletrônica sabe, né? Isso aqui são as equações de Maxwell, né, que regem o eletromagnetismo. Quem não fez, não sabe. Mas é o seguinte, hoje, com essas ferramentas de IA,
com um Gemini do Google, um ChatGPT da Microsoft, tá? Leva 10 segundos para qualquer pessoa tirar uma foto dessa tela e a inteligência artificial responder para a pessoa o que são essas equações, como que elas são usadas, qual que é a equação que rege o princípio da transformação de eletromagnetismo em energia elétrica, aonde que isso acontece, que no caso é na série do aerogerador, né, naquela parte no alto da torre, e todo o mecanismo envolvido com aquilo. Então, em 15 segundos, qualquer pessoa consegue transformar isso aqui que está na tela, que é uma informação, em conhecimento, né, que são duas coisas diferentes. E esse conhecimento é o que vai trazer para a pessoa, né, o embasamento para que ela consiga interagir com as outras, né, nesse mundo interconectado e complexo, e co-criar algo ou resolver algum problema que elas tenham na frente. Então, voltando aqui para as características do que a gente enxerga, tá, para o engenheiro nessa era de IA e além, acho que a primeira é a ética. Por quê? Por que a ética? Porque a humanidade, ela está se deparando com tecnologias, com conhecimentos, tá? Que eles têm o poder de fazer muito bem ou muito mal para a humanidade. Tá? Quando a gente pega, por exemplo, a questão de IA, tem toda uma discussão se IA tem ou não que ser usada em armas automáticas, tá? Armas autônomas. Quando a gente fala de edição genética, tem toda uma questão, tá? Toda uma discussão se pais podem editar geneticamente, vão poder editar geneticamente seus filhos, tá? Quando a gente fala de informação, tá? Tem toda uma questão, existem estudos, já tendências que mostram que os navegadores, tal como a gente está todo mundo aqui assistindo essa vídeo através de um navegador, pode ser o Google Chrome, pode ser o Edge da Microsoft, pode ser o Safari da Apple, tá? Mas existem estudos já falando que o navegador, ele está em risco de extinção, que a interação do ser humano com o mundo digital, ele vai se dar não mais pelo navegador, mas pelas plataformas de IA, pelo ChatGPT, pelo Gemini. Uma vez que isso aconteça, a informação que o ser humano está recebendo, ela está passando pela lente daquela IA. Então, tem uma questão ética envolvida aqui, muito forte, sobre que informação que a IA está passando para o ser humano e que está formando a opinião daquele ser humano. Então, de novo, muito se fala aqui sobre tecnologia, mas tem um pano de fundo aqui, tem uma base, tem uma fundação ética que precisa cada vez mais ser fortalecida. Se a gente realmente quiser continuar perseverando como humanidade. Tá? Seguindo isso, né, e dado que a informação vai estar cada vez mais disponível para cada vez mais gente, é muito importante que as pessoas elas tenham essa capacidade de avaliar criticamente o que está sendo transmitido para elas. É importante que eu, como engenheiro, se eu tirei a foto lá daquele slide anterior, com as equações de Maxwell, eu consiga criticar se aquela resposta técnica que me foi dada por uma IA, se aquilo faz sentido ou não. Eu não estou falando que eu preciso saber demonstrar aquilo, não, eu preciso conseguir ter esse cheiro. Isso faz sentido ou não faz sentido? Eu posso assumir o risco de considerar que aquela resposta é uma verdade?
Ou é melhor eu pesquisar um pouco mais? Ou é melhor eu pesquisar uma outra fonte? Então, essa avaliação crítica, dado toda essa, vamos dizer assim, quase que um monopólio, né, da geração da informação, ela vai ser cada vez mais importante. E no mundo conectado, né, interconectado e complexo, cada vez mais também vai ser importante o pensamento sistêmico. E aí é muito feliz que o ITA está desenvolvendo a disciplina de engenharia de sistemas no campus do Ceará, porque justamente é o treino de saber que existem consequências de primeiro, segundo grau em vários agentes daquela decisão que foi tomada. Como que aquela decisão causa consequências, como é que aquilo reverbera em diferentes níveis, em diferentes ordens, né, de um sistema complexo. Nesse mundo interconectado, a comunicação é fundamental. Hoje a gente tem aquele estereótipo, né, do engenheiro, de ser a pessoa técnica que fica lá em cima, resolvendo o problema matemático, mas não dá para ser mais assim. Ele só vai ser mais uma entidade, um agente numa rede de entidades e agentes que vão estar focadas em resolver um desafio. Então, eu brinco aqui com a equipe, né, que comunicação, ela cria e ela resolve 80% dos problemas. Então, comunicação vai ser cada vez mais importante. Colaboração, eu acho que a gente já falou bastante aqui. A criatividade, né? Acho que a criatividade, quando a gente olha para a origem da palavra criatividade, ela está na origem da palavra engenharia também, né? Que é o seguinte, cada vez menos a gente vai ter gente falando o que a gente tem que fazer. Dado a superfície de perguntas que vão se abrir, de campos que podem ser explorados, né? Cada vez menos vai ter gente, não, faz isso, faz aquilo. Acho que existe aqui um empreendedorismo individual, né? Empreendedorismo cognitivo individual, que vai ser muito importante nessa nova área. Obviamente, a bagagem técnica. E essa bagagem técnica, tá? Está muito associado com o próximo item, que é o aprendizado e o desaprendizado rápido. E por que bagagem técnica se existe o desaprendizado rápido? O que é o desaprendizado rápido? Você se livrar de conceitos que eram válidos em uma determinada situação, em uma determinada época, e adotar conceitos que agora são mais evoluídos, que valem para uma outra situação, para uma outra época. Mas por que então precisa dessa bagagem técnica? Né? Por que a gente requer, a gente exige essa bagagem técnica dos engenheiros que a gente tem aqui dentro e dos que a gente contrata? Tá? Porque o processo de aprendizagem dessa bagagem técnica, ele consegue trazer um desenvolvimento para a pessoa de várias outras características que estão aqui para cima. Né? Então, no fim, ninguém aqui vai pedir para um engenheiro provar um limite por epsilon e delta, né? Como eu aprendi no primeiro ano, Mate 11, tá? Mas o fato da pessoa ter aprendido a provar um limite por epsilon e delta formou nela um tipo de raciocínio que permite ela provar outras coisas através de outras origens, né? Enfim, é mais ou menos isso, tá? As características que a gente enxerga. Não é nada novo, né? É interessante que a gente fala, são características que são características humanas, tá? Eu acho que uma coisa que para a gente aqui é importante, ninguém está exigindo do engenheiro que ele saiba, por exemplo, inteligência artificial. Assim como ninguém hoje exige. Quando eu entrei no mercado de trabalho, né, em 2001, era comum enxergar ofertas de emprego, falar assim, necessário conhecimento de Word, Excel e PowerPoint. Né? E hoje você não vê mais isso. Acho que nenhuma oferta de emprego, nenhuma, você vai encontrar lá, é necessário conhecimento de Word, Excel, PowerPoint, ou
computador, enfim. Da mesma forma que a gente não dizia, não, é necessário conhecimento de inteligência artificial. Por quê? Porque aquilo assim, é mais uma das ferramentas. É mais uma ferramenta. O que é mais importante aqui? É mais importante as competências pessoais, as competências humanas. É esse senso de aprimoramento, esse senso de criatividade, esse raciocínio crítico, o pensamento sistêmico. Por quê? Porque esta é uma pessoa que vai operar bem num ambiente complexo, interconectado e dinâmico, né? Dinâmico que está em constante mudança. Aí, dado, né, essa realidade que está se apresentando para a gente, que está vindo aqui para a gente, a próxima pergunta é o seguinte: ok, como que a gente forma esse engenheiro? Né? Como é que a gente, então, pega um jovem ali de 16, 17, 18, 20 anos e evolui ele para essas competências? E aí eu vou convidar o Mui, tá, da ETAX, para contar um pouco aqui da visão do Hangar Lab, que vai muito em linha com esse desafio. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos aqui, nossos colegas do ITA, conselheiros da ITAX, professores do ITA também, que eu vejo aqui. Agradeço aí, né? Boa noite a todos, agradeço pela oportunidade da gente falar um pouco desse projeto que nasceu como uma provocação. Nasceu em 2022 como uma provocação quando a gente percebia, né, a necessidade do ITA repensar alguns dos seus espaços, alguns dos seus laboratórios, como, por exemplo, o MOF. Muitos de nós aqui passamos pelo MOF, né? O laboratório de máquinas, de ferramentas, muitos de nós tivemos aquele experimento, temos alguns, têm até hoje guardado lá o seu aviãozinho, fez a fundição no MOF, ou então um outro elemento. Então, nós temos uma relação com esse laboratório. E, naquele momento, a ITAX já vinha se questionando, eu entrei em 2022, sobre o que estava acontecendo com aquele laboratório, onde a prática era uma das partes do aprendizado, do ensino da engenharia do ITA. Bom, conseguimos, com o apoio da divisão, da mecânica, com a chefia da divisão, conduzir um workshop para repensar o que seria um laboratório para o ensino da engenharia do futuro. E, nesse momento, a gente começou a trabalhar em torno de conceitos, olhando benchmarks internacionais, olhando laboratórios na Europa, nos Estados Unidos e outras referências, para que a gente pudesse criticar aquilo que a gente vinha fazendo e redesenhar, talvez com uma visão de futuro, inicialmente um desenho conceitual do que seria o laboratório do futuro. O tempo passou, né? Nós conseguimos, inclusive, apoio da reitoria. Hoje, o Hangar Lab, né, que é justamente esse laboratório da engenharia do futuro, ele está sendo desenhado com apoio da ITAX, mas, sobretudo, liderado pelo ITA. O protagonismo desse desenho é do ITA, com o professor Borilli, com o apoio do professor Eguchi, que está aqui conosco hoje, com a liderança também da reitoria, das pró-reitorias. Nós estamos desenhando o que é o Laboratório da Engenharia do Futuro. E isso inclui as iniciativas acadêmicas que a ITAX tanto apoia. Então, com certeza, vocês já ouviram falar da iniciativa acadêmica do Baja, né? O carro off-road, que compete, que é uma equipe de alunos, que tem liderança de professores, do carro Fórmula, um carro de competição, que o professor Carlos Eguchi, né, é o professor responsável hoje, que a ITAX vem ao longo dos anos também estimulando, do Evetol, do Aerodesign, da Ita Rocket, que recentemente fez um lançamento, da Ita Androids, que foi campeão mundial na RoboCup, que é a grande competição internacional da robótica no mundo, onde as nossas equipes
de alunos de primeiro, segundo e terceiro ano competem com alunos da pós-graduação de outras universidades, com recursos, com fundos. Então, olhando as iniciativas acadêmicas com o carinho que a Itaex vem tendo e identificando nelas como plataformas pedagógicas, não como hobbies, não como iniciativas extracurriculares, mas sim como plataformas pedagógicas, nós propusemos ao ITA e, com o aval do ITA, desenhamos juntos um espaço onde as iniciativas acadêmicas vão ter os seus lugares. Então, o redesenho do MOF está se transformando naquilo que é o que a gente chama de Hangar Lab. O Hangar Lab já é um projeto do próprio ITA, e para vocês terem uma ideia em que momento nós estamos hoje, nós já temos os campos de treinamento dos robôs da ITA Androids já estão colocados dentro, já estão instalados dentro lá do Hangar Lab. As oficinas, ainda que provisórias, do Fórmula e do Baja, também já estão instaladas dentro lá do Hangar Lab. E outros projetos estão surgindo. Bom, o conceito do Hangar Lab, ela inclui também as diretrizes do próprio MEC, né? Quando fala de diretrizes curriculares, né? Empreendedorismo, trabalho em equipe, todos esses conceitos de colaboração, criatividade, negociação, as capacidades das soft skills que os engenheiros precisam ter, um engenheiro do futuro. E eles vão exercitar, além da parte técnica, eles vão exercitar também essa parte das soft skills, ou a parte humana. Então, nós acreditamos muito que essa proposta ela venha a atender às demandas que a engenharia do futuro vai exigir, né, dessa formação que vem pela frente. Como objetivo inicial, eu queria já, então, convidar todos que estão aqui, no dia 2 de outubro, né, vamos ter um evento de lançamento do Hangar Lab, no Auditório Vaz. Eu vou, através daqui do Encontros do Futuro, né, com Paulo Inácio, com Arnaldo, e de outros canais também, nós vamos compartilhar esse convite. Cada um daqueles que queiram estar presente vai ter um form para preencher e comparecer. Então, basicamente, a gente vai ter no dia 2 de outubro uma abertura da reitoria falando sobre o que vai ser o Hangar Lab, essa proposta, a presença provável também da própria direção do CTA, né, nos apoiando nesse projeto de futuro. A gente vai ter uma abertura do diretor da CNI, o professor Jefferson, conosco também, um dos criadores, conceptores do próprio CCM, Centro de Competência de Manufatura do ITA. A gente vai ter também uma visão externa. Vamos ter o apoio também da professora Maíra Abimorad, que é a CEO do Intel. Ela vai estar conosco também falando da experiência, né, do Intel, que é hands job, né, mão na massa, né, hands-on. Então, a gente vai ter o professor Borilli apresentando oficialmente o desenho do Hangar Lab, o projeto de laboratório da engenharia do futuro. Então, eu queria convidar todos e agradecer, tá, ao Roberto, à Casa dos Ventos e ao Paulo Inácio Arnaldo por a gente poder divulgar. Mas falando que tudo isso que a gente está apresentando aqui é uma proposta do ITA para atender, uma visão do ITA para atender às necessidades justamente da engenharia do futuro, para atender a Casa dos Ventos e a toda a engenharia e essa demanda, né, que o Brasil tem e que tantas outras empresas no Brasil hoje identificam, né, a questão da nossa engenharia e a importância da formação de engenheiros no Brasil. Bom, muito bem, pessoal. Muito agradeço demais ao Roberto e ao João Caldas pela apresentação. Excelente, uma visão fantástica do que a Casa dos Ventos faz e esse olhar para o futuro, né? Eu, quando ouvi o Muraé apresentando o Hangar Lab, né,
nos lembramos que partiu do MOF, né? O MOF com as suas máquinas, com os tornos, as fresas, a fundição, aquela atividade que fazia sentido no nosso tempo para lidarmos como engenheiros com as máquinas existentes no momento. Todas aquelas máquinas foram substituídas por um torno de controle numérico, né? É interessante que todas aquelas máquinas hoje vão fazer parte de um museu, né? Mas que vai estar sempre permanente a existência de você aprender os conceitos básicos num torno, numa fresa e no processo de fundição. Por outro lado, é uma maravilha você ver o Hangar Lab, né, nessa foto que a gente está vendo aí, e será realmente uma maravilha a gente poder estar presente lá no dia 2 de outubro para prestigiar essa conquista do ITA com a inauguração de um mecanismo de ensino, aprendizagem extremamente importante que se integre ao currículo, à ação dos professores, ao ensino. Esse é o desejo, certamente, dos ex-alunos aqui que estão olhando o futuro. Por outro lado, eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta ao Roberto e ao João Caldas sobre as integrações entre as energias no Sistema Integrado Nacional, né? O Sistema Integrado Nacional é uma grande conquista brasileira que permite que a energia seja gerada num ponto e distribuída para todo o país, e você tem, com isso, uma flexibilidade, uma força muito grande, embora com a entrada das fontes distribuídas de energia, da solar e da eólica, o problema de intermitência fica extremamente importante, e você tem essa discussão, a gente está fazendo já ao longo dos nossos encontros com o futuro na questão da energia. Então, você tem fontes hidroelétricas, você tem fontes térmicas, né, de geração térmica, você tem as fontes distribuídas, eólica e solar, e você tem um problema de despacho, né, das fontes. Às vezes, você pode ter mais energia sendo gerada, que você tem que interromper a energia solar, por exemplo, porque a demanda é menor do que o que está se conseguindo gerar. Então, nós estamos chegando até esse momento. E tem o problema da intermitência. Por exemplo, no final do dia, quando a solar cai, tem que entrar uma outra fonte substituindo. Então, a questão é se a Casa dos Ventos não está pensando uma maior integração com as hidrelétricas, né? As hidrelétricas reversíveis, que são a fonte mais capacitada, mais viáveis para atender à intermitência das fontes distribuídas, solar e eólica. Para o Roberto começar, e para o João também. Pode ser? Eu vou começar por aqui, Roberto. Tudo bem? Obrigado pela pergunta, Paulo. Eu acho que é muito oportuna, né? E é muito comum também. Acho que talvez aqui vale uma extensão um pouco mais no assunto. Na mídia, quando a gente lê, frequentemente a gente encontra o argumento de que porque eólica e solar são intermitentes, é preciso que o sistema contrate termoelétricas. Eu acho que todo mundo já leu isso de algum momento, porque termoelétrica é o que é a base, etc, etc. Então, eu queria trazer um conceito aqui, estamos numa audiência aqui de engenheiros, né? Mas você citou um termo que é muito correto, que é flexibilidade. E o Brasil, ele é um dos sistemas interligados únicos no mundo, né? Não só pela abrangência, cobertura. Imagina que a gente tem, ao longo dos anos, conseguiu criar uma infraestrutura que atende uma boa parte da população,
e tem também elos de grande tecnologia, de bipolos de corrente contínua, que se vê em poucos sistemas. Tá? Então, a gente está falando de sistema de dimensão continental, com um país que está entre as maiores economias do mundo, e mais de 200 milhões de pessoas, com grandes bipolos de corrente contínua ligando grandes hidrelétricas, que só se vê paralelo, talvez, na China, e talvez você não vê nem nos Estados Unidos. Tá? Então, assim, esse é um ativo de infraestrutura do Brasil. E eu queria trazer o conceito de flexibilidade, que é o seguinte: você pode ter flexibilidade através de cinco recursos, basicamente. Tá? Então, o primeiro é a despachabilidade da geração. Você pode colocar uma fonte que você consegue controlar quando ela gera, que é basicamente um combustível fóssil, é muito comum, mas pode ser também renovável. Pode ser uma biomassa, você controla quando você vai gerar. Esse é o mais óbvio, mas ele é só explorado na mídia extra. Você tem também uma flexibilidade do lado da demanda. Você pode ter um consumidor que ele possa querer desligar o seu consumo. Então, isso também é uma flexibilidade. O terceiro é o grid. Então, esse é o que eu acabei de falar, que é um grande ativo brasileiro. Quanto mais interconectado você tem uma mesma subestação, mais flexibilidade você trabalhar de onde vai o fluxo de potência, e isso é flexibilidade. Você pode utilizar a potência de um local para o outro, sem precisar necessariamente você ter uma termoelétrica para atender aquela demanda. Você tem armazenamento, que são as novas tecnologias, então é a evolução de novas tecnologias para os sistemas de potência. Então, aí estamos falando de não só baterias, né, aí lítio, ferro, fosfato, as baterias de mais usuais, que são chamadas de BESS, mas também plantas hidrelétricas, por exemplo, reversíveis. São muito comuns, né, apesar de estar se falando agora no Brasil, é muito comum você ter uma planta hidrelétrica reversível, principalmente nos Estados Unidos, para dar flexibilidade a uma nuclear, porque a nuclear não é flexível, né? Diferente de uma termoelétrica de ciclo aberto, uma nuclear ela tem que estar sempre rodando. Você pega a Angra, aqui no Rio de Janeiro, ela tem que estar sempre naquela potência. Ela não tem flexibilidade de reduzir potência num curto espaço de tempo, de poucas horas. Então, ela também é inflexível. Você coloca, nos Estados Unidos tem muitas hidrelétricas reversíveis, que não necessariamente afetam bacias, porque elas podem ser em ciclo fechado. E você tem o último componente, o quinto, que é a evolução tecnológica da previsão. Então, quando você tem modelos, né, e aí entra muito, tem IA, mas modelos de previsão meteorológica mais avançados e mais com acurácia maior precisão, você consegue ter um planejamento do despacho mais otimizado. Então, essa evolução, ela também permite que você tenha percentuais de geração e de atendimento de consumo renovável muito mais altos. Porque você sabe que o dia seguinte, você tem uma boa previsão da geração solar, da geração eólica, e você pode se programar para despachar, seja a hidrelétrica ou a térmica, de maneira mais otimizada possível. Então, a gente está vendo aqui 5 vetores de flexibilidade, que desculpa me alongar um pouco aqui, mas eu acho super legal trazer esse tema, porque normalmente, principalmente artigos que vêm na mídia contra renováveis e que trazem muito essa questão da intermitência, que não é uma fonte despachável, etc., porque é verdade, mas a fonte fóssil despachável, ela não é a única alternativa. Existem, e o Brasil é uma prova concreta disso, né? Pelo seu grid interligado, que ela demanda uma quantidade muito menor do que seria em um outro sistema de porte semelhante, de capacidade, por exemplo, termoelétrica instalada. Tá? E nem todas as termoelétricas são flexíveis também, isso é importante dizer também, principalmente alguns tipos de termoelétricas, elas não trazem nenhuma flexibilidade ao sistema. Na verdade, ela inclusive piora. Inclusive, a gente tem feito estudos aqui mostrando que algumas termoelétricas do Brasil têm piorado a situação de gestão da geração renovável, seja eólica ou solar. Tá? Mas obrigado pela oportunidade de falar um pouco disso. Muito bom, muito legal, é isso, bacana. Roberto quer complementar ou posso passar para o Arnaldo para fazer a pergunta dele? Eu acho que o João já foi direto o João no ponto cobriu aqui, bem. né? Exatamente. Uhum. Passar para o Arnaldo, então, para a próxima pergunta. Muito bem, parabéns, Roberto, João e Mulertz, muito interessantes as suas apresentações. Eu queria voltar ao tema de formação
de engenheiros do futuro e falar do elefante que está na sala, né, que é o ITA-Ceará, que vai ter uma formação de energia. Então, a pergunta é qual é a interação que vocês têm tido com o ITA-Ceará e como é que você vê isso, essa iniciativa, ajudando tudo isso que a gente está falando hoje aqui. A gente está, eu vou responder essa, tá, João? A gente está bastante próximo, a gente tem procurado se manter bastante próximo, né, do ITA, das iniciativas do ITA. A Casa dos Ventos, ela começou um programa piloto aqui, junto com a ITAEX, de patrocínio de bolsas de iniciação científica no ITA, e a nossa ideia é expandir tanto em número de bolsas, quanto na modalidade dessas bolsas, tá? E uma das oportunidades de maior aproximação que a gente enxerga com o ITA é justamente esse campus do ITA no Ceará, tá? Lá nesse campus vão ter duas disciplinas, uma que é a própria engenharia de energia, e a segunda que é a engenharia de sistemas, né? E existe até uma certa confusão entre os alunos sobre essa engenharia, o que seria essa engenharia de sistemas. Muita gente acha que é relacionado à computação, à tecnologia, e não é, né? O que essa engenharia é gestão de sistemas complexos, dinâmica de sistemas, como basicamente o que a gente falou aqui na parte do engenheiro do futuro. Como é que a gente enxerga esse campus do Ceará? Tá? Existe um potencial enorme aqui de aproveitamento desse campus e dessas disciplinas para o benefício do Brasil e para justamente ajudar a atacar essas questões que hoje estão afetando o setor elétrico, tá? Então, como o próprio Paulo trouxe aqui, a questão da flexibilidade do sistema, a questão hoje o setor de renováveis sofre muito com um efeito chamado curtailment, que é basicamente a gente receber do ONS um sinal para a gente parar a geração, seja porque a carga está menor do que esperado, seja porque as linhas de transmissão elas estão chegando no limite da capacidade. Então, basicamente, o sistema elétrico brasileiro ele é muito bonito e ele é muito complexo, tá? O que a oportunidade que a gente tem aqui, a oportunidade que o campus do Ceará tem aqui, é ajudar o Brasil a, primeiro, modelar esse sistema elétrico e, segundo, otimizar esse sistema elétrico. Porque são vários agentes envolvidos. Tem as eólicas, tem a solar, tem hidrelétrica, tem termoelétrica, tem as de biomassa. Logo, logo, a gente vai ter bateria no sistema, tá? Então, são várias variáveis, e no fim do dia, tudo isso daí é um problema de otimização, tá? Aí a questão é, o que vai ser otimizado? Vai ser otimizado o valor da energia, o custo da energia, vai ser otimizado o consumo, vai ser priorizado o consumo, o que vai ser otimizado? Agora, a gente está numa situação, hoje, tá? O sistema como um todo, e os agentes como um todo, a gente tem uma carência muito grande, tá? De informações, de cálculos, de simulações que ajudem a justificar o que está acontecendo com o sistema. Por que alguns agentes estão sofrendo curtailment, por que outros continuam gerando, por que foi tomada uma decisão de construir uma nova termoelétrica, por que não? Enfim, o ITA-Ceará ele pode chegar para ajudar o Brasil nesse sentido. Tá? Ele soma aqui engenharia de sistemas, mais engenharia de energia, soma aqui a engenharia de computação de São José dos Campos, tem todo o ferramental para subir a gestão do sistema elétrico brasileiro de patamar. Legal, muito bom. Então, pessoal, vou passar agora para a nossa fila. O Rios é o primeiro a perguntar, por favor. Rios, abre o microfone. Ok. Rios.
Eu sou avaliador de cursos de engenharia mecânica em todo o Brasil. Eu conheço profundamente um instrumento que nem sei se você sabe que existe, chamado TPC, Planejamento Pedagógico de Curso. Eu vejo gente falar de educação, de engenharia, e não tem a mínima ideia do que está falando. Eu nunca vi uma explicação tão boa quanto a sua. Se você quiser, eu assino embaixo, independente do que você escrever. É exatamente isso. O engenheiro hoje, ele tem que ser um cara capaz de tomar decisões em cima de dados técnicos, usando a inteligência artificial. O que não existe aqui no Brasil, mas a minha preocupação é que não existe professores para dar esses cursos. Então, eu vou... Como vocês estão gostando, eu só vou contar mais uma coisa. O PPC de todas as instituições do Brasil é exatamente igual, tem exatamente as mesmas disciplinas, mais ou menos. 80%, 90% são iguais. Menos um curso de engenharia mecânica que eu criei e foi aprovado no MEC, tá certo? Que era voltado para manutenção. Não tem curso de manutenção. Então eu falei, é um curso criado em Paulínia, tinha que ser voltado para óleo e gás, etc. E uma das coisas que a gente, teoricamente, avalia, na prática avalia também, mas na prática essa avaliação não vale porra nenhuma, é a adequação desse curso social, naquele local. Não tem sentido eu colocar energia nuclear em Macapá, por exemplo, para dar um absurdo. Mas, de novo, assim, a clareza com que você colocou não existe em ninguém. Eu já vi palestra aqui de embromation, tá certo? Quando a gente apertou o... E qual é a pergunta, então, Rios? A pergunta que eu quero... Eu só pensei em elogiar. Então, uma pergunta é a seguinte. Eu gostaria de ver isto que você está colocando, que é totalmente correto, e tem mais coisa atrás disso, num PPC, você entendeu? Para pegar isso, colocar, estruturar num PPC, porque se quiser mudar a educação no Brasil, você tem que ter um PPC que todo mundo copie. E um curso de formação de professores para esse PPC. Senão, vai ficar exatamente nessa palestra e exatamente dentro da Casa 200. Você não vai conseguir replicar isso. Porque tem os information que vão estar por aí falando de coisas que eles não conhecem. Você já pensou nessa necessidade? Quer dizer, existe essa ferramenta, tem que fazer. Se não tiver, eu me ajudo, estou propondo a gente sentar junto e fazer um planejamento pedagógico de curso padrão, entendeu? E que vai até ser usado do ITA. Os do ITA são excelentes. Mas ok, obrigado, Rios. Obrigado. Desculpe, mas é que foi muito boa. Está ótimo, ótimo. Só queria saber se o Roberto ou o João querem comentar a fala, né, a sugestão do Rios sobre como lidar com o ensino, a formação em engenharia. Para isso, nós vamos ter que ter professores, né, para fazer essa formação que a gente está visualizando. Quem que vai dar aula de energia? Entendeu? Ok. Então, Roberto. Eu queria agradecer, José Antônio, obrigado em nome aqui do João, do Moi também, obrigado pelo seu comentário, pelo seu elogio. Eu acho que a questão da educação, a gente precisa mesmo investir em educação. A gente está falando aqui da educação superior, mas a gente tem um gap enorme também na questão da educação de base, né? Está muito, enfim, tem um buraco enorme aí que precisa ser resolvido. A gente aqui está à sua disposição, tá, José Antônio? O que a gente puder colaborar contigo nessa sua cruzada, conte com a gente. Ok. Próxima pergunta é do Flamínio.
Flamínio, por favor. Então, boa noite a todos, grato pela ótima palestra. Minha pergunta é tangencial ao tema, mas é voltada para o futuro. Eu ouvi um comentário que a Casa dos Ventos está sendo vendida para a Shell. Procede? E que, inclusive, já foi pago um sinal de que a data a ser acertada da venda total ocorrerá no futuro. Já há alguma outra novidade a respeito dos novos rumos? Obrigado. E podemos comprar ações, né, Flamílio? Devemos comprar ações da Casa dos Ventos agora ou esperamos, né? Obrigado pela pergunta, Flamínio. É boato, tá? O que existe, deixa eu explicar aqui. Houve uma transação da Casa dos Ventos com a Total Energies, a francesa, uma petroleira francesa. Isso foi em 2021, se não me engano, tá? A Total Energies, ela adquiriu 1/3 da Casa dos Ventos, tá? E a Casa dos Ventos, nessa transação, ela se tornou o braço exclusivo da Total Energies no Brasil, em relação à energia renovável. Então, todas as iniciativas de energia renovável da Total Energies no Brasil, elas passaram a ser lideradas pela Casa dos Ventos. Inclusive, a gente assumiu a gestão de alguns parques renováveis que a Total Energies tinha até então. Tá? Nada com relação a Shell, o que existe é isso, essa parceria Casa dos Ventos e Total Energies. Legal. A próxima pergunta é o Di Perron. É isso, Di Perron? Isso mesmo. Eu sou quase um penetra aqui, na verdade, né? Quero agradecer ao Arnaldo aqui pelo convite. Ao contrário, que acho que de todos aqui, eu sou politécnico, não sou haitiano. Mas eu estou aqui porque a gente tem se aproximado muito, né? Não sei até que ponto vocês estão sabendo de um movimento de um projeto que está virando um movimento, na verdade, chamado Inova Sênior, em que está a Poli junto com o ITA, né, os alunos das duas escolas fazendo isso, mas, na verdade, isso vem de um projeto maior ainda, que chama de valorização da engenharia. E aí, uma das coisas é você colocar os engenheiros 60+ no mercado, uma série de coisas. Que eu quero até que quem não sabe disso aqui se informe, porque a gente assinamos já um contrato, um MOU com o ITA, para tocarmos juntos essa iniciativa do Inova Sênior, né? Então, é bom que todos saibam, todos ajudem, participem, divulguem, etc. Mas, bom, dentro, então, desse projeto de valorização da engenharia, uma das preocupações, porque para você conseguir valorizar a engenharia no Brasil, é muito trabalho. É muita coisa a ser feita, né? Uma delas é você atualizar os cursos de engenharia, né? E é uma das coisas que a gente está trabalhando em cima. E aí eu gostaria de propor, quando eu vim para cá, não imaginava que chegasse nesse ponto, né? Mas eu gostaria de propor que a gente também trocasse informações, trabalhasse junto nessa discussão, porque eu acho que ela pode trazer benefícios para ambos os lados muito interessantes. Então, já que já estamos discutindo a recolocação dos engenheiros 60+ no mercado, e isso envolve também uma parte de treinamento em novas tecnologias, etc., para esse pessoal, né? Vamos expandir essa discussão para outras coisas também, para aqueles alunos que vão estudar daqui para frente. Então, fica aqui a minha proposta, né? Bom, e agora, fazendo uma pergunta mais objetiva, aliás, até agora não fiz pergunta nenhuma, né? É muito engraçado, né? Porque você sabe que eu fiz eu fui professor durante 18 anos na UFRJ, né? E lá eu fiz o primeiro curso pela internet, primeiro curso para você fazer num browser, eu segui o curso por ali. E aí, sabe quais foram os elogios que eu recebi na época? Os professores não querem dar aula. Então, é muito engraçado, que existe, né, um ser humano, uma resistência muito grande aí a mudança e a inovação, etc., né? Já naquela época, existia um software chamado Matemática, que eu também defendia, só que eu era um professor muito novo, eu fui ser professor com
sei lá, 23 anos, uma coisa assim. Então, digamos que eu não era exatamente respeitado, porque era muito novo, né? Num conjunto de professores normalmente muito mais velho. Mas eu já defendia naquela época que a gente usasse a matemática no ensino de cálculo. E, bom, eu não diria nem que eles riam, porque eles não chegavam nesse ponto, eles nem consideravam o que eu estava dizendo, né? Só que eu acho incrível que já se passaram, daquela época, sei lá, 36 anos, e até hoje isso não acontece, né? Eu tive fazendo, vamos dizer, uma palestra desse mesmo assunto, do engenheiro do futuro, etc., lá para a Poli, e quando eu falei isso, mas o que é matemática? Eu falei, meu Deus, o que é matemática, né? Então, eu fico... A pergunta é se você vê que... Você falou uma coisa que é muito parecida, com outras palavras, que é uma coisa que eu sempre digo, né? A pessoa vai praticar vôlei, ela não só pratica vôlei, ela faz musculação. Então, ela se prepara para praticar o vôlei. Então, o meu entendimento do que você falou é que o ensino as is, vamos dizer, ele é importante porque ele é a musculação, é ele que vai criar novas sinapses e permitir você aprender a aprender mais facilmente depois. Então, concordo totalmente com isso. A minha pergunta é o seguinte, será que, se a gente der ferramentas para esse pessoal... Porque no passado, quando você fazia exercício, você fazia calistenia, você só usava o seu próprio corpo para fazer exercícios físicos, né? Flexão de braço, agachamento, etc. Com o tempo, a tecnologia chegou. Hoje a gente consegue acelerar esse processo de fortalecimento do corpo através de equipamentos de musculação, não é verdade? Eu vejo a inteligência artificial, um software como matemática, simuladores de uma forma geral, como esses equipamentos de musculação que poderiam acelerar muito o aprendizado dessa garotada, e aí o cara sairia da graduação com a formação de um pós-doutor, porque ele iria muito mais rápido chegar lá, né? Então, ele criaria da mesma forma essas sinapses e ele já sairia, cara, engenheiro da Enterprise, praticamente. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Essa é a minha opinião e pergunta ao mesmo tempo. Não, perfeito. Duperron, que pronuncia? Eu aceito todas as formas. Então, tá bom. Vou só fazer um comentário sobre o seu o primeiro ponto que você trouxe aqui, sobre essa comunidade 60+, tá? E aí, já vinculando com o equipamento aqui de academia, né? Existem estudos, porque assim, sempre a adoção de tecnologia sempre foi dita que ela é mais rápida na população mais jovem, né? Então, os mais jovens têm mais... Na IA, é verdade. Exatamente. Tem mais facilidade de adotar tecnologias que são emergentes, que saem, que são novos e tudo mais. Quando se fala de IA e Generative IA, a gente está falando de ChatGPT, de Gemini, elas estão com uma característica um pouco diferente. A adoção delas, ela está se dando tanto pelo público mais jovem, quanto pelo público mais sênior. E aí, por quê? Né? Por que o público mais sênior? Tá? Porque é o seguinte, essas tecnologias, o que elas requerem do usuário? A capacidade de dar um comando bem estruturado, um prompt. Você dá uma ordem, você faz uma pergunta para ela. Tá? E as pessoas mais sêniores, elas já exercitaram ao longo da carreira inteira a habilidade de fazer prompts para as equipes. O vocabulário é muito mais amplo, né? Pois é. Exatamente. Não tem aquele ditado que fala 80% da solução é você fazer uma pergunta bem elaborada, né? Você fazer a pergunta certa. Então,
existe aqui essa característica, tá? Que, se bem aproveitada por esse tier da população, pode dar uma estamina, um boost aqui, tá? Considerável no dia a dia, aqui no aspecto profissional, tá? Em relação aí, indo para o segundo ponto da sua pergunta, né? A adoção de tecnologias no aprendizado, tá? Faz todo sentido. Eu lembro quando, sei lá, 30 anos atrás, quando eu ainda estava hoje chama ensino médio, mas naquela época era colegial, né? Quando eu estava no colegial, tá? Eu tive acesso a um programinha de matemática e eu realmente queria saber o nome para eu conseguir baixar para deixar meus filhos usarem. Programinha de matemática bobo, mas que mostrava assim o seno e cosseno. Você movia um ponto ao longo de uma circunferência e você via a barrinha do seno subir e descer, a barrinha do cosseno subir e descer. Eu fiquei brincando com aquele negócio e eu consegui visualizar o que era o seno, o cosseno, como é que ele variava quando a bolinha mexia, ia e voltava. Então, essas ferramentas, elas conseguem trazer uma visualização para o aluno, né, que, eventualmente, uma lousa, um giz, uma lousa, uma caneta, um papel, uma caneta, não vão demorar para trazer. Não é que não vai trazer, mas vai demorar para trazer. E você consegue acelerar isso com a adoção de uma tecnologia, e você livra esse tempo, esse tempo poupado, né? A pessoa pode estar alocando para outras coisas, ela já subiu aquele degrau, né? Ele vai pensar em outras coisas agora, vai resolver outros problemas agora, né? Então, acho que é esse o ponto, né? Porque às vezes, o que você encontra? Pessoas falam, não, porque tem que fazer não sei o quê. Não, mas o importante é o que? É a pessoa aprender, né? Poxa, se ela consegue aprender mais rápido, é tanto melhor, né? Muito bom. Infelizmente, a gente está chegando ao final da nossa conversa de hoje, mas ainda vou passar para o Lamp para fazer a última pergunta. Lamp, tem que abrir o microfone. Ok, obrigado, Paulo Inácio. Vou ser breve, então. Vou repetir minha experiência de cursinho e a pergunta é o seguinte, né? Primeiro dizer, eu vou fazer uma palestra do Canudo ao mercado na Univap, tá? Para falar sobre carreira de engenheiro. Então, o pessoal que vai assistir ou está se formando ou já se formou há pouco tempo, tá? E esses caras vão entrar no mercado numa época muito difícil, tá? E aí, eu faço analogia, quando você sai do colegial, né, e faz cursinho para entrar, né, no ITA, na Poli ou na faculdade. Ô, Roberto, o que você aconselharia que eu dissesse para essa turma, para eles se fazerem uma carreira de engenheiro, independente se a escola é boa ou ruim, o que é? Nós não podemos jogar fora esse pessoal. Eles gastaram tempo, eles gastaram dinheiro e tem uma esperança de uma carreira. O que você aconselharia para esses caras que estão se formando agora? Olha, eu acho que o conselho que eu daria é eles serem protagonistas do próprio desenvolvimento deles, tá? Não esperar isso de uma instituição, tá? Ou de uma empresa, eles tomarem essa responsabilidade para si, tá? E hoje a gente tem, a verdade é que a gente tem muita informação disponível, tá? Muita informação disponível. Se você quiser aprender praticamente qualquer coisa hoje em dia, você encontra ou curso, ou vídeo gratuito no YouTube, ou você pode pegar uma dessas IAs e conversar com ela e pedir para ela te ensinar, tá? Então, o conselho que eu diria é o seguinte, olha, flipa, muda a mentalidade, não é mais a escola que vai te ensinar, não é a escola que vai te preparar para o futuro. Use a escola, use a instituição como mais uma das fontes, mais um dos veículos
que vão ajudar no seu desenvolvimento, mas o responsável pelo seu desenvolvimento é você. Acho que eu iria nesse caminho, Lamp. Muito obrigado, perfeito. Ok, então nós estamos chegando ao final agora. Eu vou brindar os palestrantes. Nós estamos chegando à sexta-feira. Vamos agora parando a nossa gravação e agradecer a vocês pela excelente conversa que tivemos hoje. Muito obrigado mesmo, pessoal. Paulo, a gente que agradece aqui. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui com todos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Roberto. Obrigado, João. Um abraço a todos aí.